E Nosso Senhor sempre tem um plano correto para todos nós, né? Esse plano da salvação sempre foi para discernir do mal e do bem. E Jesus sempre pregou o que é correto. E assim, os seres humanos sempre foram falhos, né? Nunca quis acreditar no que é verdadeiro. Deus sempre deu o livre-arbítrio para todos, mas as pessoas nunca vai a maioria das vezes para o lado bom, sempre para o lado da dificuldade. Júnior, Oi, posso falar? pode sim, fica à vontade. Pelo que eu estou entendendo aqui, o plano de Deus é perfeito. Não tem nenhum erro, nada perfeito. Então, nós somos justificados quando nós aceitamos Jesus pela fé e nós somos perdoados, né? E as pessoas, mas acontece que as pessoas vão para o outro caminho. Acreditam em Jesus de longe, porque todo mundo fala que crê em Deus, que crê em Jesus, todo mundo. É difícil você encontrar uma pessoa ateu assumido, até assumido, é difícil. Mas a maioria fala, não, eu creio em Jesus, mas não faz aquilo que é para fazer, conforme a vontade de Deus. Né? Eles andam, como falam aqui, eles andam à distância, né? Fazem as coisas do mundo e crendo em Jesus. Então, não participam do plano perfeito de Deus para a nossa salvação. Isso aí, exatamente. Mais alguém, pessoal, pegando essa linha aí da irmã Michele, irmão Edson, manda aí. Sim, Júnior. Oi, tem o microfone aí fechado. Quem que tá falando? Irmão Júnior, eu queria eu entendi bem, mas a coisa, eu não sei, tem um versículo, tá aqui, Romanos 23, ou Romano 3, que diz que não há, todos nós somos pecadores, né? E todos nós pecamos e estavam destituídos da graça de Deus. Agora, o 24, ele diz, sendo justificado gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, eu acredito que a salvação, ela é o mérito unicamente do nosso Senhor e a nossa fé que nos justifica diante de Deus, justamente no seu Filho, é que nos faz livres, né, desses pecados. O que eu percebo é que muitas vezes as pessoas não se livram, ou melhor, não se livram dessas malas dos pecados, dessas malas do pecado do passado. Elas não jogam, não lançam fora. Elas guardam em prateleiras e volta e meia elas pegam essas malas de novo, abrem e pega ali aqueles objetos, aquelas fotografias, aquelas coisas do passado que tanto atormentaram a vida e fica trazendo tudo à baila, à tona e termina vivendo aquilo, quando Jesus está dizendo que nenhum de nós seria justificado pela lei, porque nenhum de nós conseguimos cumprir a lei como Jesus cumpriu. Então Jesus foi fiel, cumpriu toda a lei por nós, se tornou maldito por nós, foi morto na cruz por nós, e aquele sacrifício dele nos libertou. Diante de Deus, nós estamos livres do pecado. Nós somos pessoas livres desses pecados que tanto nos atormentavam. E o que nós percebemos dentro da do próprio sistema, eles estão todo dia, como no passado se fazia,
como é bem descrito em Hebreus, que diz que o sangue de bode, o sangue de cabra, tal, esses limpavam o homem por um período, mas não limpavam eles na consciência, como o sangue de Cristo, limpavam ele por um período. Logo, eles teriam que fazer de novo todo aquele ritual. E dentro do sistema, isso é feito diariamente. Então, todo domingo as pessoas estão lá dizendo que são pecadoras, que são miseráveis, que são... isso é uma constância, quando, na verdade, o Evangelho está lhe dando todas as provas, né, que nós, não há mérito em nós, nenhum, nós somos realmente salvos pela graça de Deus, e Ele é quem veio, Jesus é quem veio, quem cumpriu tudo para poder nos libertar dessa carga, e nós insistimos em não tirar essas cargas de cima de nós e apenas conseguimos ir ao templo e lá abre a mala para ficar. Exatamente. E lá você abre as malas e fica pegando essas coisas para lembrar de novo, né? Bem isso, né, irmão? Isso, sim, verdade, exatamente. Muito pertinente o comentário do irmão Ribamar com relação a isso aí. Ô, Júnior. Oi? Assim, complementando aí o que os irmãos falaram, né? Principalmente sobre relação ao perdão de pecados. Pecado perdoado é aquele pecado que é confessado. Exemplo, alguém me machuca e eu sei que aquela pessoa me machucou e eu fico com mágoas daquela pessoa. Sendo que aquela pessoa que me machucou vem até mim e diz, olha, Silvânia, eu vim aqui até você para pedir perdão, que eu fiz assim com você e sei que não foi a forma correta e estou aqui para te perdoar. Aí eu olho para aquela pessoa e digo, não, irmã, tranquilo, ou irmão, beleza, você está perdoado. Mas aí, irmãos, eu não confessei o meu pecado para aquela pessoa. Eu não cheguei para aquela pessoa e não falei para ela, olha, irmão, verdade, eu fiquei chateado com você, eu também devo lhe pedir perdão, porque em alguns momentos, antes de você vir me pedir perdão, eu talvez tenha julgado você mal, fiquei com raiva, talvez criei ódio, desejei mal para você. E aí, se a gente age assim, se quando a pessoa vem até nós, ou nós vamos até alguém, e vice-versa, a pessoa pede perdão, confessa o pecado dela para nós, e nós confessamos o nosso pecado para com ela através do que ela nos causou, a maior possibilidade de perdoar é como o irmão Ribamar disse aí agora. Se a gente guarda mágoa, se a gente guarda rancor, guarda traços do passado, ou até mesmo de perdão, e diz, não, fulano veio até mim, eu perdoei, ela está livre de mim. Mas se você não perdoou, não se perdoou, nem perdoou aquela pessoa, aquele pecado não foi perdoado. A pessoa saiu livre por confessar, mas você ficou preso à sua consciência e ao seu pecado por não ter havido confessado a ela. Então, irmãos, pecado confessado é pecado perdoado, de ambas as partes. Não adianta alguém pedir perdão a você por algo que fez com você e você perdoar só de boca, sem primeiro confessar o seu pecado também a ela, ou seja, o motivo que você teve raiva, como estava se sentindo, o quanto ficou ferido e o quanto até desejou mal para ela, entende? Só pegando uma reflexãozinha aí nesse assunto, viu? Ok, muito bem. Excelente, Silvânia. Exatamente isso aí. Bem casar com o que o irmão Ribamar falou com relação a isso. Muito bem. Mais alguém, pessoal, com relação a esse tema? Essa parte aí inicial sobre o Evangelho? Alguém mais tem algum comentário? Não havendo, nós vamos para o segundo ponto. O segundo ponto aqui fala do precursor, aquela pessoa que veio antes para preparar o caminho de Cristo. O precursor de Cristo. Qual era a obra de João Batista? Marcos 1, verso 2 e Lucas 1, 17 falam sobre isso. Marcos 1, verso 2 fala que é nele que se cumpre aquelas palavras lá da profecia do profeta Isaías, o mensageiro que viria preparar o caminho diante do Senhor. E esse era João. Lucas 1,17 também fala que em João se cumpre o espírito e virtude de Elias, que haveriam de novamente surgirem antes da primeira vinda, como surge também antes agora da segunda vinda. Ele viria para converter o coração, o trabalho de conversão dos pais aos filhos, ou seja, de toda a humanidade rebelde ao Pai, até a presença do Pai. Esse seria o trabalho de João, preparar ao Senhor um povo bem disposto, pessoas dispostas a ouvir, a aceitar a palavra, o precursor de Cristo. Como eu tinha falado antes aqui, eu queria convidar agora a irmã Rosângela, eu acho que ela já deve ter aberto aí o PDF. Nós temos 2 comentários, irmã Rosângela, aqui a irmã pode ler e pode fazer os seus comentários também, fica à vontade.
Esse ponto 2. Ok, eu vou ler. Em todas as etapas da história da Terra, Deus teve seus agentes para darem andamento à obra, que deve ser feita da maneira designada. João Batista tinha uma obra especial, para a qual nasceu e para a qual foi designado. A obra de preparar o caminho do Senhor. Seu ministério no deserto foi mais impressionante e literal cumprimento da profecia. Nossa obra de proclamar a segunda vinda de Cristo é semelhante à de João Batista, o precursor de Cristo em seu primeiro advento. Devemos proclamar ao mundo a mensagem: o grande dia do Senhor está perto. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. O que eu entendo aqui é que desde antes, né, existe um processo, existem etapas. Quando a gente se dispõe a seguir e a servir a Deus com inteireza, dando o nosso melhor, porque Deus deu sempre o melhor para nós, nós temos que estar disponíveis a fazer a vontade de Deus no sentido literal da palavra. João Batista, apesar de não de ter sido, né, de uma linhagem de sacerdotes, ele foi escolhido para poder proclamar a voz que clamava no deserto, para poder falar sobre a vinda de Cristo. Então, ele desde o nascimento ele foi programado, ele foi predestinado, digamos assim, ele foi separado justamente para esse fim. Então, a obra dele era proclamar, dizer que Cristo, né, vinha, que havia um ministério ali, o ministério dele era esse, e ele levou aquilo ali muito a sério, a saber, pelo comportamento dele, ele tinha pensamentos, ele era totalmente separado. Ele era separado no pensar, no vestir, no falar, e ele tinha esse compromisso e tinha essa retidão, esse compromisso e comprometimento, sobretudo o compromisso e o comprometimento. E pela narrativa bíblica, não sou estudiosa, não sou nenhuma teóloga, né? Eu sei do que eu vejo nas entrelinhas ali da palavra, que a palavra fala conosco. Ele foi um homem que ele foi íntegro em todos os seus pensamentos e ele se dispôs a ser, como se eu vejo João Batista como um quadro, uma obra-prima ali. Então, o quadro, ele fala muito do artista. Então, ele testemunhou bem consigo mesmo, através de postura, através da vestimenta, da fala, das pessoas com quem ele andava, com quem ele se relacionava. Ele se dispôs a ser fiel e íntegro em todos os sentidos e com tudo que ele tinha. Ele deu, literalmente, o seu melhor. Então, a gente vê aqui, o que eu vejo, o que eu tiro para mim, eu estou falando de mim, tá? A nossa obra, o nosso objetivo também é ser também um pouquinho João Batista. Proclamar a segunda vinda de Jesus, uma vinda dele agora, não como nosso Salvador, mas uma vinda triunfal por sobre, literalmente, tudo aquilo que ele pregou enquanto ele veio aqui no mundo. E isso é algo muito, eu acho bonito, é lindo, mas pouco se dispõe, porque nisso aí vai existir os mártires, né? Os mártires é que vão fazer esse papel agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, porque nós vemos que hoje tem pessoas que já estão sendo presas, pessoas que estão sendo processadas por falar sobre esse Cristo, sobre esse Salvador, sobre a pessoa de Cristo. Aliás, o nome de Cristo, ultimamente, tem sido algo, vamos dizer assim, um pouco meio que proibido, digamos assim. Mas, contudo, aqueles que estão dispostos a pagar o preço, assim como João Batista, eles vão sair triunfantes, vitoriosos, porque Deus sustenta.
É essa a mensagem de João Batista. Não importa o que vai acontecer com o nosso corpo físico, se o espiritual tiver alicerçado e sustentado, então o que vier é lucro, como diria Paulo, né? O grande dia do Senhor, ele está muito próximo, ele está bem pertinho, e a gente pode sentir pelos eventos, os acontecimentos. Eu sempre gosto de dar uma espiadinha no YouTube e a gente vê coisas que estão acontecendo mundo afora. E são eventos simultâneos que eles estão acontecendo a olhos vistos, é só a gente colocar um pouquinho o nosso lado espiritual e falar: Deus, o que o Senhor está querendo falar comigo através disso que eu estou vendo e ouvindo? Então, quando nós nos dispomos a ter olhos espirituais, ter a mente espiritual, ter ouvido para poder ouvir também espiritual, e ter também um bom olfato espiritual, a nossa boca se enche e a gente não se cala, porque o nosso objetivo é preparar, porque a Israel espiritual somos nós, para nós nos encontrarmos com Deus. E isso está muito próximo de acontecer. Então, para que isso aconteça conosco, que nós tenhamos essa convicção, que nós tenhamos esse galardão, tenhamos esse privilégio, nós temos que andar nos retos caminhos do Senhor e dando sempre o nosso melhor. E se o nosso melhor não é o suficiente, que nós possamos esmerar mais e termos mais zelo, sabe? Termos mais compromisso mesmo com Deus na íntegra, assim como João Batista foi comprometido até o final. Jesus Cristo nos mostrou isso, porque ele foi o perfeito, né? E voltando lá atrás, né, no que foi comentado antes com relação à fé, né, que fala aqui sobre a fé, a gente, muitas das vezes, a gente acha também, igual o irmão falou aí muito bem, que a gente tem que confessar o pecado. Mas não é só confessar o pecado, a gente tem que abandonar este pecado, arrepender deste pecado, e não cometê-lo novamente. Porque o pecado, ele é perdoado, mas a partir do momento em que você abandona aquilo ali. Eu sempre digo aqui dentro da minha casa, que quando os pecados que eu já cometi, eu não cometo mais. Eu busco corrigir os meus erros. É isso que dá sentido à vida de um verdadeiro servo de Deus. É a transformação. Nós temos que ser transformados dia após dia. Se eu cometi um pecado hoje, que no dia e eu realmente pedi perdão a Deus, se eu me arrependi na íntegra, aí sim eu vou ser perdoada e eu não vou cometer aquilo mais, aquele erro mais. Porque existe uma diferença entre um conserto e um arremendo mal feito. Existe uma diferença entre o arrependimento e o remorso momentâneo. Então, é essa a consciência que nós temos que ter, uma consciência de Cristo, de nós sabermos que nós somos aptos, nós somos suscetíveis à falha, nós somos errôneos por natureza, pecaminosos, temos a natureza pecaminosa, mas nós não podemos acariciar o pecado. Quando nós nos sucumbimos ao batismo, nós deixamos, né, nós sepultamos o velho homem e ressurgimos como uma nova criatura. Mas eu aprendi que o velho, ele não está morto, literalmente. E ele pode ressurgir, porque é carne. Então, a nossa luta constante e diária é contra principado e potestade e as hostes espiritual da maldade. Então, nós temos que sepultar e matar a nossa carnalidade, matar o velho todos os dias. E todos os dias viver para Cristo, proclamar o evangelho, assim como João Batista fez, apontando os erros, sim, mas acontece que nós também temos que fazer um conserto com a nossa casa. A palavra foi deixada para nós, Antigo e Novo Testamento. Então, nós temos que olhar para nós. Tanto é que fala, ó Jerusalém, a Jerusalém é espiritual, ó Israel, a Israel é espiritual. Então, nós temos que ter essa consciência de fazermos um conserto diário, constante com Deus, desde a hora que nós nos levantamos até a hora que nós vamos nos deitar. Fazer a nossa oração, sim, estarmos com o coração e o pensamento voltado para Deus, sim, mas também fazer uma autoanálise, conforme diz, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque nós temos que fazer um autoexame. É muito fácil apontar o dedo para o outro, dizer que o outro é falho, que o outro é pirracento, que o outro fez isso, que o outro é assim, que o outro é assado, mas e eu? Como que eu estou? Como que eu sou? Como que eu me comporto com relação ao outro? Eu sou maleável? Eu sou razoável? Eu sou uma pessoa que me coloco no lugar do outro, porque nós temos que nos colocar no lugar do outro.
também. Não é só julgar e condenar, nós temos que nos colocar no lugar do outro. O que aconteceu com o outro? Por que o outro está assim? Se o outro não deu o primeiro passo, eu posso também dar o primeiro passo. Eu posso fazer alguma coisa. Então, foi isso que João Batista fez. Se ninguém, até então, os sacerdotes não abriram a boca para poder pregar, Caifás e Anás, muito antes, pelo contrário, eles eram corruptos, eles eram corrompidos, eram corruptores e corrompidos. Então, eles aliciavam e também recebiam propinas também dos outros, e eles eram pessoas de má índole, de má fé. Então, ele se deixou também guiar pelo arredor, que estava à volta dele. Mas, contudo, João Batista se levantou e disse, eu não compactuo com isso, eu sou diferente, eu olho para frente e para cima, eu sou a voz que clama no deserto, eu vou proclamar as boas-vindas, eu vou dizer que existe um justo, um reto, que é capaz sim de mudar toda essa bagunça, mudar tudo aquilo que está adverso, tudo aquilo que os meus olhos veem que não compactuam, mas eu tenho fé que eles, ou pelo menos alguns deles, hão de me ouvir. Ainda, eu acredito que ele cria, que ele falava dentro de si, ainda que eu perca a minha vida, mas vai valer a pena, porque eu vou falar da verdade, porque eu não compactuo com a mentira, porque eu tenho uma fé literal, uma fé genuína num Deus vivo, num Deus único. Eu acredito que era esse, mais ou menos esse, o pensamento de João Batista, não compactuar com as coisas à volta dele, com o que estava errado à volta dele. Ele queria fazer a diferença e fez a diferença para aquela e para a nossa geração. Basta nós olharmos, tem vários exemplos, eu sempre digo para as minhas filhas, né? Eu digo que dentro da minha casa tem todas as igrejas, eu digo que aqui dentro da minha casa também, eu falo muito sobre isso. Então, a palavra, o testamento, é para nós usufruirmos dele, é herança. E eu lanço mão dessa herança. Ainda que eu não obtenha, vamos dizer, um sucesso momentâneo ali, imediato, mas eu acredito que lá na frente eu vou colher frutos daquilo que eu falo e do que eu acredito. É isso que eu penso, né? E que eu acredito. Obrigada. Amém, amém. Bênção, né? Maravilha. Continuando aqui, irmãos. No ponto 3, o Salvador é batizado. Marcos 1:9 dispensa comentários. Cristo vai, então, e procura João. E essa questão do batismo, às vezes as pessoas têm, algumas pessoas aí fora, eu já vi pessoas, né, falando sobre isso, dizendo que não é necessário você descer as águas. O batismo é apenas em espírito. Se não fosse necessário, o próprio Cristo, o próprio Salvador, que não tinha pecados, ele é que não teria necessidade. Ele poderia muito bem apenas indicar, dizer, mas ele mesmo vai e se submete ao ritual do batismo. Então é uma coisa para ser pensada, não pode ser ignorado isso. Ele que não tinha pecados, não tem pecado, ele vai para ser batizado por João, no meio daquela multidão inteira. E João vê isso, né, entende qual é o sentido do batismo e não quer batizar. Isso seria uma atitude normal, né, para qualquer um de nós pensar dessa forma realmente. Como é que João poderia batizar o inocente Filho de Deus? Então fica aí um ponto que nós precisamos tomar em extrema consideração para aquelas pessoas que dizem que o batismo é no Espírito só e que não precisa descer as águas. Na sequência, ele então é conduzido ao deserto, e ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. Ele não vai, o Espírito desceu na forma corpórea, e esse é um texto aqui, sempre nos Evangelhos, o texto de Marcos, o texto de Mateus, também lá no capítulo 4, de Lucas, sempre que fala aqui que os céus se abrem, que o Espírito desce na forma corpórea, as pessoas enxergam uma trindade aqui, pelo simples fato de aparecer o Espírito descendo de uma forma corpórea. Mas esquecem também que o mesmo Espírito é apresentado como línguas de fogo. Esquecem também que o mesmo Espírito é dito pelo Senhor Jesus, que é como o vento, que sopra onde quer e você não sabe. Então, o Espírito, ele tem essas qualidades aqui, antropomórficas, não é algo relacionado à própria essência, como se fosse um Deus, um terceiro Deus. É uma manifestação da presença do Senhor, manso e humilde, ali, por isso que o Espírito pousa sobre ele, que é manso e humilde. Por isso que o Espírito é dado como línguas de fogo para os discípulos que vão precisar falar em outras línguas, e assim por diante. Ele então é conduzido pelo Espírito ao deserto, no quarto ponto aqui, e o que é que chama a atenção aqui? Por que que ele é conduzido logo no início, antes de iniciar seu ministério público, ao deserto? Tem aqui um comentário, eu gostaria de pedir a alguém para ler esse comentário.
esse comentário aqui no ponto 4, que inicia logo com esse questionamento. Porque, logo no início do seu ministério público, Cristo foi levado ao deserto para ser tentado. Você já parou para pensar sobre isso? Por que ele foi levado ao deserto para ser tentado? Alguém podia ler, por favor, pessoal? Esses 2 parágrafos aqui? Precisando aqui de alguém que lesse. Quem pode ler, por favor? Quem pode ler isso aqui? Quem se candidata, por favor? Posso, irmão? Começa aqui, nosso Salvador. Isso, porque logo no início de seu ministério público, aí no ponto 4, comentário. Ele foi, não em seu próprio favor, mas em nosso nome, a fim de vencer por nós. Ele devia ser provado e testado como um representante da raça humana. Devia enfrentar o inimigo num encontro pessoal para derrotar aquele que pretendia ser o líder dos reinos do mundo. Continua? Isso. Pode continuar. Nosso Salvador resistiu à prova da tentação em cada ponto, e assim tornou possível ao homem vencer. Quando Jesus foi ao deserto para ser tentado, foi levado pelo Espírito de Deus, não convidou a tentação. Foi para o deserto para estar a sós, a fim de avaliar a sua missão e obra. Por jejum e súplica, devia se fortalecer para a sangrenta vereda em que devia trilhar. Mas Satanás sabia que Jesus tinha ido ao deserto e entendeu ser essa a melhor ocasião para se aproximar dele. Muito bem. Um comentário, Michele, fica à vontade. Muitas vezes, assim como Jesus, nós temos que também buscar esse deserto, né? De estar a sós, muitas vezes, nesse mundo tão atribulado que vivemos, cheio de estímulos, né? Para estar sós com Deus, para nossa elevação espiritual, né? Para nos fortalecermos. E nessa hora também que pode vir a tentação, nesse buscar, né? Nesse sentido de buscar nós também somos tentados por ele, e é nesse momento que nós temos que buscar, né, ser fortalecidos na palavra, para sermos fortes, e o início, o batismo é só o início, né, dessa caminhada, mas o estudo também, o buscar a palavra de Deus também é um início. E em muitos momentos nós vimos isso acontecer, né? Então, quando iniciamos o estudo, a internet falha, cai, alguém chega na nossa casa na hora do estudo, e entre outras coisas que acontecem para nos tirar o foco, nos atrapalhar. E é nesse momento que nós devemos priorizar a obra de Deus, e para que nós sejamos fortalecidos, né? Porque Satanás tenta nos tirar o foco. Nós temos que seguir a Deus, né, seguir a Cristo e deixar todas as outras coisas de lado e colocar Ele em primeiro lugar. Amém. Exatamente isso. Muito bem. Passando agora para o próximo ponto, mais à frente, nós temos aqui a letra C, o ponto C, que fala exatamente sobre essa ajuda de Deus, nesses momentos de necessidade. Nós temos ali o Salmo 91, verso 11, e o Salmo 34, 7. E no Salmo 91, 11, está escrito justamente o texto que se cumpre lá com o Senhor Jesus, quando ele estava no deserto, Marcos 1, 13, mas os anjos o serviram. E Deus também faz essa promessa para nós, essa promessa se aplica hoje para nós. Os anjos, eles terão de te guardar, eles te guardam para que você não tropeces em alguma pedra. Mas vejam só, isso também pode ser feito, usado pelo inimigo de uma maneira errônea. Quando ele vai tentar o Senhor Jesus lá no deserto, ele diz, se joga daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos, né, Deus dará ordem para que te guardem. Então, qual é o ponto principal de tudo isso aqui? Nós não devemos nos jogar à tentação. Nós não devemos tentar a Deus. O que é tentar a Deus? Você brincar, jogar a sorte, você se expor
necessariamente em situações que não vão lhe acrescentar nada. Então, não é porque está escrito no Salmo que Deus tem uma promessa de nos guardar, enviar os seus anjos para nos livrar, e você então deve pensar, então eu posso me jogar na frente de uma carreta, eu posso pular lá de cima de um prédio de 2, 3 andares. Não é assim. Qualquer coisa que esteja relacionada à tentação tem de ser absolutamente bloqueada. Bloqueada. Nós não podemos nos jogar à tentação. Brincar com o pecado é a coisa mais terrível que o ser humano pode fazer. Brincar com a sua salvação. Nós não devemos, nós não podemos, nós não, de forma alguma, devemos admitir brincar com as coisas celestiais. Brincar com tentação, muito menos. Então, os anjos de Deus, eles recebem esse comissionamento para que possam nos guardar, se nós estamos sob vigilância, mas nós não podemos simplesmente deixar com que nós sejamos induzidos a escolher o caminho, a fazer o que acha melhor, se contraria a palavra de Deus. O quinto ponto aqui fala sobre expandindo a mensagem de João. Essa mensagem de João não ficou restrita à época de João, ela não morreu com João Batista. Essa mensagem de João, ela se expande hoje, como bem falou a irmã Michele, como bem falou a irmã Rosândria, o Silvânio, o irmão Ribamar, irmã Adair, essa mensagem, ela se expande. Por isso que em Marcos 1, 14, 15, fala disso. Cristo, então, quando João é preso, ele começa a dizer, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mesma mensagem que precisa ser proclamada hoje. Você vê que essa mensagem de Cristo, ela engloba os principais pontos de salvação. O tempo está cumprido, faz referência ao tempo profético. É aquele tempo profético de Daniel 9:25, das 70 semanas. Depois diz, o reino de Deus está próximo. Está falando dos juízos de Deus que se aproximam, da vida do reino de Deus, das coisas celestiais, da nova terra, da salvação, da remissão de pecados. Agora a gente vê na sequência, arrependei-vos. E o arrependimento só é possível pelo o dom da graça que vem em Cristo. E ele diz, crede também no Evangelho. Creio na boa notícia. E Paulo faz referência a essa boa notícia, como nós já vimos lá no início do estudo, lá em Romanos. Então essa é uma mensagem completa, que precisa ser proclamada hoje para as pessoas. E essa mensagem está relacionada com o tempo profético, está relacionada com o reino de Deus, com aquilo que é necessário, com os requisitos para se adentrar no reino de Deus, com o arrependimento e com a fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, é este o início, é este o princípio do Evangelho. O princípio do Evangelho leva para arrependimento, o princípio do Evangelho leva para a confissão, para a crença, para a fé, para a observância dos tempos proféticos. Pergunta, quantas pessoas hoje que você conhece estão observando os tempos proféticos? Quantos dos seus parentes estão observando os tempos proféticos que nós estamos vivendo? Quantas das pessoas hoje estão observando os sinais dos céus? E Cristo falou uma vez para os fariseus, vocês são hipócritas, vocês sabem observar os sinais dos tempos. A mesma coisa se cumpre hoje. Você tem um radar e você tem até a previsão do tempo para 2, 3 dias, para uma estação. Mas as pessoas não sabem observar os sinais das coisas, dos tempos do fim, como estão se cumprindo hoje. E o nosso trabalho tem de ser de alerta, alertar as pessoas, chamar as pessoas para que os seus olhos sejam abertos. Agora, nem todos vão, infelizmente, aceitar isso. É o que a gente viu aqui no início. Ó. É o que a gente viu no início aqui. Fala justamente sobre isso. Por que as pessoas não são salvas? Se o Evangelho é tão poderoso, se Deus não falha, por que as pessoas, então, nem todas as pessoas serão salvas? Porque apenas uma minoria serão salvas. Por quê? Por que será? Tem alguma falha no plano de Deus? Não, o problema não está em Deus, o problema nunca esteve em Deus, o problema está em nós. E onde está o problema? O Evangelho é o poder de Deus, só que o poder de Deus não funciona, é a força. O poder de Deus não funciona contra a vontade, contra a minha vontade, contra a sua vontade. Se você não crê, se você não aceita, não funciona na sua vida. E é isso que nós devemos ter em mente. Nós temos exemplos claríssimos disso. O problema está nas pessoas. É esse o problema. Ô Simone, você está me ouvindo aí? Eu queria pedir para você contar, por favor, o que aconteceu ontem. Você não precisa citar nomes, não. Mas sobre aquele caso lá que você entrou em contato com a pessoa, como é que a pessoa lhe respondeu quando você tentou levar a mensagem para ela?
Você pode falar, Simone? Porque isso vem na minha mente agora, né? Juntando aqui com essa questão do poder de Deus, o problema está na pessoa, o problema está no ser humano e não em Deus. Está me ouvindo, Simone, aí? Oi, Jun. Oi! Eu dei uma saidinha, tu tava falando o quê? Ah, eu A minha tava me irmã ouvindo. quer falar com tu. Fui olhar um negócio, ela e voltei. Pode falar. Eu queria que você falasse, sem citar nomes, mas eu queria que você falasse sobre aquele episódio que você me contou de ontem, que você entrou em contato com a pessoa e a pessoa, como é que ela reagiu? Ah, da pessoa do irmão lá, isso? Isso, você pode falar? Porque isso é um exemplo claro disso que a gente está falando agora, que o problema não está em Deus, o problema está nas pessoas que rejeitam, que se fecham para o Evangelho. Tá certo. Você tá falando do irmão lá, né? Cidade Adventista? Isso, exatamente. Como é que ele reagiu? Conta aí pra gente o que aconteceu. Bom, eu tive um sonho, né, com esse irmão, 2 sonhos. Aí, como eu não estou mais frequentando a Adventista, né, como os irmãos sabem aí eu pedi um contato de um irmão do grupo, é do nosso grupo. O irmão tem contato com ele, né? Tem contato dele. Aí ele me passou, aí eu agendei ele, aí disse assim: boa tarde, irmão. Aí ele, tá tudo bem? Aí ele respondeu: tudo bem, irmão. Graças a Deus. Disse: olha, irmão, eu peguei o seu contato porque eu tive 2 sonhos com o irmão. Aí o irmão quer que eu fale, se o irmão não quiser, eu fico no silêncio. Aí ele respondeu: não, obrigado. Aí ali eu fiquei muito triste, né? Porque é um irmão que prega muito, né? Ele é uma pessoa bem popular, ele é conhecido, eu não vou citar o nome, o Júnior sabe quem é. E eu fiquei com o coração partido, né? Porque eu vivi 30 e poucos anos na Adventista, tinha muita intimidade com esse irmão, com a esposa dele, a família dele, uma pessoa ótima, né? Uma bênção de Deus. E eu fiquei assim, uma reação de, meu Deus, como é que uma pessoa vai dentro da igreja, né? E não deixou nem eu respirar, né? Se eu tivesse o temor de Deus, realmente, como eu vejo, como eu vi ele na igreja, que era uma pessoa bem sorridente, que nem todo sorriso são verdadeiro, né? Aí eu fiquei muito triste. Aí eu respondi para ele assim: olha, irmão, eu queria falar para você, né, o sonho, mas você não quer ouvir, então eu fiz a minha parte. Agora é com você e Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua família. Ele disse: amém. Fica na paz. Não respondeu mais nada, né? Aí eu fui e falei para o Júnior, né? Disse: olha, tentei falar, tal. Ele não quis nem me ouvir. Disse: não, obrigado. Fiquei muito triste de saber que tem pessoas que vivem na religiosidade, né? Eles pensam porque no fato de estar ali no público só pregando, né? Dando um feliz sábado, como hoje. Feliz sábado, irmão. Mas ela é só de lábio, né? Como o Senhor disse que muitos me honram com os lábios, mas o coração está diante do Senhor, realmente. Eu pensei que ele era um cristão. Eu fiquei muito triste, mas nem por isso eu fiquei com raiva, com ódio, não, porque isso aí mostra, né, que realmente essas pessoas que a gente pensa que realmente são de Deus não são amigos da gente. Agora é no momento desse que a gente vê quem é a máscara cai nesse momento, né? Mas eu estou orando por ele, né? Que Deus venha abrir os olhos dele, tirar essa cegueira, como eu estava cega lá, né? Eu acho que ele ficou com raiva assim, porque eu saí de lá, eu não, eu dei graças a Deus porque eles me tiraram de lá, porque foi eles que me tiraram, que eles não deixou nem eu respirar para explicar as provações que eu estava passando na minha vida, não vieram nem saber que eu estava viva, a verdade é essa. Aí depois eu que chego de junto deles, né, para falar de um sonho que o Senhor falou, e ele só respondeu não, obrigado. Então, onde está o amor, né? Só o fato de estar ali guardando o dia do Senhor, todos os sábados ali pregando a palavra, mas não está vivendo. Então, isso não adianta. Um cristão tem que ter amor, humildade, saber ouvir, não só falar, né? A gente tem que aprender a ouvir também. Porque se fosse no meu caso, se eu tivesse tido um sonho comigo, disse, irmão, se manter um sonho com você, eu estava disposta a ouvir. Se eu fosse acreditar ou não, era comigo e Deus. Mas ele não deixou nem eu falar, nem ouviu a voz do Senhor, que Deus tinha para falar para ele, que era muito importante. Então, eu, como cristã, como mulher do Senhor, fiz a minha parte, né? Então, agora eu vou só orar por ele, pronto. O segredo é orar e confiar no Senhor, que Deus que vai fazer a obra, se ele der lugar também, né? Porque Deus ele é educado. Deus ele só entra no nosso coração se a gente permitir. Se a gente não permitir, Deus
Deus deixar a pessoa livre, porque nós somos livres. Agora, sabendo que quando o Senhor voltar, cada um vai dar conta do que fez aqui na terra. Então, o nosso dever é orar, né? Não ter ódio, não ter a raiva. Eu fiquei desgostosa, sim, fiquei. Uma pessoa que eu conheço há muito tempo, né? Fiquei muito triste. Eu não vou mentir para os irmãos, não. Mas eu vou orar ao Senhor e Deus está no controle de tudo. Porque aí onde a gente vê o amor das pessoas, porque muitos estão só na aparência, né? Só na aparência, não está vivendo Cristo realmente. Você só sabe quem é quem quando você vê a lapada que eu recebi. O não é muito forte. Ó, uma palavra não dói muito, viu? É pior do que uma pisa. Pode ter certeza disso. E que Deus venha abençoar cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Irmão Júnior, Pode falar, irmão. não, eu vou fazer uma colocação daqui a pouco. Eu estou só analisando aqui. Assim, irmão, eu acho que Deus está, claro, Deus está nos dando a entender, como o irmão falou, a respeito de olhar os sinais que a Bíblia descreve como é chegado o tempo, né? Assim também Jesus falou, né, que o reino de Deus estava chegando aquele momento. Mas quando eu estudo a Bíblia nesses fatos, principalmente essa parte do João Batista com Jesus, eu consigo também ver a humanidade desses homens, né? Como eles não diferem de nós em nada. É como a própria Escritura diz, que eles eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Eram pessoas comuns, e às vezes a gente damos muito como heróis. Nessa passagem de João, tem algo que sempre me intrigou, né? No batismo de Jesus, por exemplo, João reconhece Jesus ao se aproximar dele. Isso acho que está em João 3, está aqui, 3:13, que diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que fosse batizado por João Batista. Ele, porém, dissuadiu, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. Aí passa um tempo, João Batista então diz isso aqui, que é em Lucas capítulo 7, 18. Todas essas coisas foram referidas a João Batista pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava por vir, ou haveremos de esperar um outro? Oxe, como assim? Lá ele reconheceu Jesus no batismo. E agora que ele está preso, ele agora insere uma dúvida. É o Senhor mesmo que é o enviado, ou nós temos que esperar outro? E Jesus fala de João Batista como está no capítulo 11 de Mateus, no verso 12, que diz assim: desde o dia de João Batista até agora, os reinos dos céus é tomado por esforço, os quais se esforçam para apoderar-se dele. E Jesus diz de João Batista que não existiu e nem haverá um homem como ele. E esse esforço, no meu entender, irmão Júnior, não sei, posso estar errado, se eu tiver, por gentileza me corrija, para que eu não tenha a compreensão errada da Escritura. Esse esforço está justamente em entender a humanidade das pessoas. Eu às vezes, me pego pensando, as pessoas querem dar, de qualquer forma, o mérito da salvação a si mesmo. Não há mérito em nós. É uma questão da graça, nós somos salvos, o pecado foi perdoado, agora cabe a nós aplicarmos nas nossas vidas os ensinamentos que são os princípios de Deus que está estabelecido. É isso que nós precisamos aplicar.
E a coisa tende para um lado bem espiritual, como o apóstolo Paulo diz, se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo é luz, tudo é puro para os puros, mas para as pessoas maliciosas, não. O reino de Deus é como uma criança, adolescente, você precisa se livrar das malícias, da maldade, das coisas que nós aprendemos na vida. É isso que nós precisamos entender e agirmos a partir de então com esse entendimento de compaixão, misericórdia, amor, e nunca olhar para nós condenando a nós mesmos pelo pecado, porque ao homem natural isso ocorre diante de Deus e Deus entende. O próprio Jesus teve com o cara que conheceu Jesus na hora do batismo, e ele disse: não, eu não sou nem digno de segurar suas sandálias, é eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. E depois ele está numa situação difícil dentro de um cárcere, e ele diz, chama 2 discípulos dele e diz assim: vai lá e procura saber se é ele mesmo, o Cristo, ou nós temos que esperar outro. Naquele exato momento, antes de Cristo mandar o recado a ele, também para que tirasse a dúvida dos discípulos, é só ler. Cristo começou a fazer uma série de milagres. Botou o cego para enxergar, pegou o coxo, botou para andar, expulsou o demônio tudo para que os discípulos vissem, e não só acreditassem na palavra de Jesus, mas vissem com seus olhos o que Cristo estava fazendo, para que tirasse todas as dúvidas. E nós somos essas pessoas, nós somos pessoas como João Batista, nós temos dúvidas, nós temos uma série de fraquejamentos no decorrer, na caminhada da vida, mas nós temos que crer, como você deixou bem claro, Cristo não está lá sentado do lado de Deus, olhando a televisão que está passando nossa vida. Não, Cristo está dentro de um santuário, esse santuário tem seus cultos, ele intercede por nós, como nós entramos no momento de interceder um pelos outros. Cristo faz isso, Cristo chega a dizer que agora nós somos como irmãos dele. Eu acho que a gente precisa, sabe, aplicar mais os ensinamentos, a ler a Bíblia buscando os ensinamentos, os princípios de Deus para nossas vidas, e parar de olhar para nós mesmos e querer buscar uma perfeição que nunca vai existir em nós. Porque até na vinda de Jesus, se ele vier hoje, ninguém é perfeito aqui. Ele diz, o apóstolo Paulo fala disso, nós seremos transformados em um piscar de olho, porque esse corpo é corruptível, esse corpo não tem como entrar. Mas o espírito, sim, esse está remido, e é esse que nos conecta a Deus. É isso que eu queria, irmão Júnior. Se eu tiver errado, por gentileza, me corrija. É isso que eu acho, que eu penso. Amém, irmão Ribamar. Maravilhosas as palavras, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o seu santo nome. Então, irmãos, nós finalizamos por aqui. Eu quero convidar os irmãos, nesse instante, para que nós possamos fazer uma oração. Na sequência, o nosso irmão Ibrahim tem uma mensagem a trazer, algumas palavras de fé para os irmãos, especialmente para aqueles que irão descer as águas, para todos nós em geral, mas eu acredito que tem alguma coisa relacionada a essa decisão aí maravilhosa que foi tomada, que vai estar sendo concretizada agora, nesta semana. Então, quero convidar você, onde você estiver nesse instante, para que nós possamos orar ao nosso Pai Celestial. Pai que habitas nos céus, nós te agradecemos pelo princípio do teu evangelho. Nós te agradecemos pelo início das boas obras que veio para a nossa salvação. Nós te agradecemos porque em todas as coisas somos mais do que vencedores, porque a tua graça veio para nos transformar, para redimir a nossa vida. Nós te louvamos por todas as participações, as manifestações guiadas pelo teu Santo Espírito de cada um dos irmãos. Que estas poderosas lições possam ficar guardadas na nossa mente, no nosso coração, e que possam dar frutos para a vida eterna. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, porque tu és, tu eras e tu has de vir em poder, em glória, em majestade, para a nossa salvação, para transformar, para livrar, para libertar para sempre. Nós te invocamos e nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.